Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Semanalmente, nós procuramos trazer para a nossa pauta casos relacionados à comunicação de uma maneira geral. Aí entra no balaio jornalismo, relações públicas, publicidade, comunicação institucional. E hoje o tema está quente, o tema está na pauta de todos os veículos de comunicação. A decisão da Ford de deixar o Brasil, né, após mais de 100 anos, deixar a fabricação, deixar de fabricar veículos em solo brasileiro, visto que a sede administrativa da empresa continuará sendo em São Paulo. Nada melhor do que contar com o maior especialista, né, em relações com a imprensa de fabricantes de veículos e autopeças. Eu me refiro a Luiz Carlos Seco, referência nesse meio jornalístico. Ele já trabalhou na Ford, que vai ser alvo hoje da nossa pauta, na Auto Latina como gerente de imprensa, foi o primeiro editor do Jornal do Carro, no Jornal da Tarde, e continua na luta no comando da Seco Consultoria, que, aliás, foi a mais admirada assessoria de imprensa independente do setor automotivo. Na eleição, os mais admirados da imprensa automotiva, eleição promovida pelo site Jornalistas e Companhia. Seco, muito bem-vindo para bater esse papo com os nossos colegas Alexandre Mota e Rodolfo Lago, o time do Imagem e Credibilidade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação imensa ter essa oportunidade de poder participar desse encontro. Isso, para mim, é enriquecedor, sabe? Apesar dos meus quase 90 anos. Está muito bem, ué. Enganando, né? Ô, Seco, vamos lá. Eu vou fazer aquela pergunta óbvia, tá? A primeira pergunta. Qual a análise que você faz da forma como a Ford comunicou a decisão de fechar as plantas, as fábricas no Brasil, do ponto de vista da comunicação institucional? Olha, eu acho que foi vamos dizer assim, uma escorregada que ela deu, talvez a afobação, talvez o nervosismo do grupo, e isso até me faz lembrar uma vez que a Ford ela resolveu demitir 1.800 pessoas naquele período de fim de ano. Não lembro em que ano foi, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. O empregado entrava, parava de trabalhar, ia para casa, depois em casa recebia uma carta de agradecimento, mas que o próximo compromisso dele seria no departamento pessoal para poder fazer desligamento da empresa. Eu, quando vi aquilo, eu não sabia. Veja só, como gerente de comunicação da Ford, eu não sabia desse detalhe, desse trágico detalhe, né? Porque senão eu teria falado, pô, não vai dar certo, vocês não vão demitir ninguém. E realmente não demitiram, porque o sindicato deu em cima, reagiu muito, e o pessoal, a Ford teve que adiar aquela dispensa de 1.800 funcionários. Cá entre nós, a gente não pode imaginar que algo assim ocorra com executivos altamente credenciados e formados, com MBA, aí, esses cursos todos que fazem, para engordar currículo, né? E faz uma bobagem dessa. E praticamente a mesma coisa aconteceu agora. De repente, nem os revendedores sabiam, os revendedores souberam pelos jornais, pela divulgação, pela mídia. Então, eu acho absurdo, isso é lamentável, profundamente lamentável, né? Tá. Antes de passar a bola para o Alexandre Mota, que já atuou no mercado corporativo, na Fiat, nesse setor automotivo, e para o Rodolfo lá, que tem larga experiência, eu vou fazer só mais uma pergunta. Você, na sua visão, o grupo Ford deveria, antes de soltar a nota à imprensa, conversar com empregados, sindicatos e revendedores e mais? A nota foi o melhor caminho ou uma decisão tão impactante deveria ter sido convocada uma entrevista coletiva
para que nós víssemos os rostos, os humanos da Ford, os executivos da Ford. Qual a sua opinião? Eu acho que, no meu ponto de vista, esse seria o ideal. Seria o elegante, o respeitador, ok? Porque é muito fácil você, como muita gente faz, mete um telex, no meu tempo de telex, ou no computador, um comunicado depois das 6 da tarde, na sexta-feira. E aí fecha as portas, não tem ninguém para atender o telefone e dar explicada. Então fica aquele comunicado pendurado e cada um nem sabe o que fazer com ele. Acaba publicando porque não tem jeito. Então eu acho que realmente nada que é feito, que deixa de ser feito de comum acordo, de conversa, com ponderações, nada disso fica bem. Então, o ideal seria realmente que a Ford teria feito contatos com o sindicato, com o prefeito da cidade, das cidades, né? E não digo nem governadores, mas pelo menos os prefeitos da cidade precisariam estar informados. E aí eu acho que a coisa seria melhor. É possível que num programa como esse, todo mundo iria protestar, reclamar e tentar adiar a decisão ou nem realizar a decisão, porque aí falta o entendimento. Falta entendimento, porque você não senta para conversar, como é que você vai acertar com o pessoal? Então, eu acho que seria recomendável esse procedimento elegante e humano, né? Mas, infelizmente, não foi feito. Ô, Mota, você que já atua nessa área, já viveu algo parecido? Bom, primeiramente, bom dia, Estevão, bom dia, Rodolfo, muito bom dia, Seco, prazer estar aqui com vocês, e bom dia, amigos que nos assistem, que assistem a Imagem e Credibilidade. Olha, Estevão, a indústria automotiva no Brasil, ela foi feita de momentos bastante ímpares. A resposta que eu digo para você é sim, já passei por algo parecido, mas geralmente quando nós tínhamos grandes lançamentos que iam ser de impacto, obviamente estou falando de um cenário positivo, e todo um processo tanto da área de comunicação como a nossa área de formação de pessoal, de equipe, etc., todos nós sabíamos antecipadamente dos processos que iriam acontecer. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui importante, isso que o Seco acabou brilhantemente de falar, que foi em todo esse processo de comunicação dentro da indústria automobilística no Brasil. O staff de comunicação, geralmente, anda junto com o board da empresa, porque faz parte, é o ente responsável por levar a imagem da indústria, da montadora, para o público, para o grande público, sejam consumidores ou sejam relações públicas de maneira geral, mídia, etc. E me chegou às mãos, curiosamente, nessa semana, o comunicado em que a rede de concessionários da Ford recebeu um aviso do presidente da Ford, do CEO da Ford no Brasil, comunicando a decisão do board de deixar as unidades. Fato esse que já tinha sido iniciado em 2019 com o abandono, a comunicação da fabricação de caminhões. O Seco deve se lembrar disso, que foi uma fase. A primeira fase da saída da Ford aconteceu em 2019, com a comunicação do fato de que estariam deixando também de fabricar caminhões. Mas o fato é que o que eu gostaria de chamar a atenção é que esse comunicado à rede de distribuidores, ele existiu. Foi feito e foi enviado à rede de distribuidores e aos times regionais, como o CEO chegou a citar. Haja vista em que tanto a rede de distribuidores quanto os times regionais precisariam ficar sabendo antecipadamente dos assuntos que iriam impactar
ser impactados pelo anúncio na mídia. Inclusive com um rol de 20 ou 22 perguntas até para poder atender o que a imprensa poderia fazer. Mas, curiosamente, isso não chegou. Curiosamente, esse material ele chegou a poucos distribuidores e não chegou na sua totalidade, o que gerou um impacto extremamente negativo. Piorou a situação quando veio a imprensa, ou seja, a montadora distribuiu o comunicado para a rede de distribuidores e para os times regionais e, ao mesmo tempo, em paralelo, distribuiu para a imprensa. A imprensa cumpriu o papel dela em noticiar, mas o caminho que foi feito para a rede de distribuidores e para os times regionais não aconteceu. Ele vazou em algum momento e ele não chegou na sua totalidade, o que gerou esse problema todo. Então, Mota, antes de passar para o Rodolfo, foi muito importante esse seu depoimento, viu, Seco? Porque, olha só, o grupo teve a preocupação de alimentar os times regionais, os distribuidores dos estados, até com perguntas prováveis que a imprensa faria, acredito também com as respostas que deveriam ser dadas. Isso não chegou às mãos dos caras, Seco? Que falha terrível essa? Olha, para mim isso tudo é novidade que você está falando. Vocês estão falando, tanto o Alexandre quanto você, Estevão. Porque a informação que eu tinha é que a Ford não havia feito comunicado aos revendedores. Fui informado ontem por um colega da empresa que ele estava criticando esse fato e me transmitiu, por isso que eu falei que nem os revendedores estavam sabendo. Okay? Então, eu acho que tem... É importante salientar, Seco, não querendo interrompê-lo, mas o comunicado que a Ford fez, está aqui nas minhas mãos. E eles fizeram um rol eu falei 22 perguntas, eles fizeram um rol de 10 perguntas possíveis que a mídia poderia fazer. Eu estou com um documento aqui e me chegou até as mãos através de um próprio distribuidor que mandou esse documento. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, não que houvesse isso que o Estevão chamou a atenção, é importante, o caminho que aconteceu da rede de distribuidores e dos times regionais, e aí que eu gostaria de chamar a atenção, é que necessariamente fez com que alguns desses distribuidores não recebessem o comunicado. Então, duas coisas importantes. Uma falha terrível, hein? Terrível. Sem dúvida. Acho que uma falha terrível. Não se preocuparam com a comunicação interna, com a comunicação dentro da própria instituição. Fica até eu fico sem jeito de me expor diante de vocês, porque a informação que eu tinha é que nada havia sido feito com relação aos revendedores. Não, mas eu acho que isso é salutar dentro do que nós estamos discutindo, porque na prática mostra que nada foi feito. Exatamente. Ou que houve um erro grotesco de comunicação. Né? Se você, como referência no mercado, a informação chegou truncada para você, é que a matriz não trabalhou bem isso. Exatamente. Isso enriquece o nosso conteúdo. E a gente discute bons casos e casos ruins. Esse é um caso ruim, né, Rodolfo? Não, sem dúvida. Isso é minha culpa. Imagina. Eu acho que é isso. Eu acho que as coisas se associam, o que você disse ao que disse o Mota. Mas eu acho que enfim, o que a gente precisa sempre lembrar, né, é que a Ford e qualquer indústria, enfim, a Ford não fabrica automóveis, né? A Ford fabrica vidas. Qualquer indústria fabrica vidas, são as pessoas que trabalham ali, seus consumidores. Na hora de vender um produto, parece que tem isso muito em mente, né? Que você vai falar com um ser humano, né? Vou trocar o meu Mustang cor de sangue por um Corcel cor de mel, né? Vida, né? Agora, na hora mas foi poético essa.
Isso aí é a propaganda do Corcel lá, a música feita pelo Marcos Valle na década de 60. O Seco certamente lembra disso. Transformada em música, né, Peru? Transformada em música. Propaganda de lançamento do Corcel. Aí você vai tomar uma decisão dessa e esquece que tem vida. 5.000 empregos diretos, quantos empregos indiretos? O impacto de uma decisão dessa é tomada, e nessa hora isso se faz aí com a absoluta frieza, né? Então é um bocado triste. Agora o Rodolfo foi muito feliz, principalmente o brasileiro, gente. O brasileiro e carro é uma paixão que ninguém explica, né? Brasileiro com carro é uma coisa, é uma coisa. Agora, deixa eu jogar mais lenha nessa fogueira. Na prática, para o estudante de comunicação que está nos assistindo, com a experiência que vocês têm, gente, uma situação dessa, o que você faz? Você convoca uma entrevista com a imprensa especializada, com todos os veículos, ou você solta uma nota fria? O que vocês fariam? Olha, na minha opinião, eu reuniria, pelo menos, o que você falou, a imprensa especializada e alguns homens, pessoas de economia, para fazer a coisa formal, aberta, pessoal preparado para explicar. Tem um layout para o pessoal saber o que vai falar, o que vai apresentar e o que vai responder, dentro das possíveis perguntas que levantaram. Isso é normal, como eles chamam Q&A, né? Perguntas e respostas. A gente sempre fazia e todo mundo colaborava. Agora, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que na afobação, no nervosismo, na pressa, no temor, na preocupação com a reação, não alinhavou tudo direito. Exatamente. Você falou sobre imprensa especializada, né? Você falou sobre imprensa especializada, e aí eu lembrei agora, a gente estava conversando ontem, né, eu e você, que é uma alegria, viu, gente, eu estar aqui com o Seco. Eu conheço o Seco desde criança. Eu conheço o Seco, eu não tinha nem 10 anos de idade, então é uma alegria enorme estar aqui batendo esse papo com ele. E a gente estava conversando ontem, ele falando sobre imprensa especializada, e a gente está num momento de mudança muito forte em termos de comunicação, e talvez algumas coisas precisam ser analisadas, né, na hora, para se ver se realmente nós estamos indo pelo caminho certo. O Seco estava me dizendo o seguinte, que, bom, no tempo dele, na Ford, quando se tinha um lançamento de um carro, se chamava a imprensa especializada, se fazia um belo lançamento. O Seco me disse o seguinte, que hoje, em vez de chamar a imprensa especializada, eles chamam influenciadores digitais, né, para esses lançamentos de automóveis. Seco, fala um pouquinho sobre isso, faz uma análise. Esse é o caminho certo? Nós estamos nos comunicando com as pessoas certas? As empresas, você acha que elas estão se comunicando com as pessoas certas quando elas desprezam a imprensa especializada em favor desses influenciadores digitais, enfim? Como é que você vê essa mudança toda, hein? Eu acho o seguinte, ao longo dos anos, os jornalistas formaram uma espécie de família. Então, as empresas conseguiram, por intermédio desses eventos, reunir aquele grupo, mais ou menos 100 jornalistas, 150, entre 100 e 150, nos eventos. Então, em alguns deles, levaram até as esposas para promover esse relacionamento, essa integração maior. E então, aquele grupo ficou muito íntimo. Hoje, você liga para um jornalista, o que acontece? Ele reclama, fala, pô, a Ford, a GM, a Volkswagen, cortaram. Como cortaram? Não, eles choram para mim. Pô, agora eles estão dando preferência aos influenciadores. E alguns, as empresas até estão pagando, porque os influenciadores se comunicam com centenas ou milhares de fãs, ou não sei como é que chama, quem acompanha essa mídia,
e eles acham que eles têm maior penetração do que a imprensa especializada. Então, hoje as fábricas estão desfazendo aquela família que, ao longo dos anos, foi formada. Porque quando eu entrei na Ford, a primeira coisa que eu fiz foi viajar o Brasil inteiro, todas as capitais, e falar com jornalistas. E aí eu montei o primeiro mailing list correto, porque antigamente a gente convidava os jornalistas, meu Anfávia não tinha a relação correta da imprensa especializada. Então, dessa oportunidade, eu pude atualizar a relação dos jornalistas no todo o Brasil. E, hoje em dia, esse grupo, que virou uma família, está sendo desfeito. E fica mal porque eles reclamam, eles sentem magoados, sentem preteridos. E eu acho que isso daí perde a força da empresa. Eu acho, Seco, que aí você cria uma situação, numa hora dessas, você diz assim, não existem mais os canais de comunicação para a empresa chegar às pessoas. Eles cortaram esses canais, essas relações com a imprensa especializada não existem mais, não estão mais azeitadas como já foram no passado. Aí, nessa hora, isso dá esses ruídos, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É o seguinte. Ao longo dos anos, eu me pautei sempre como um jornalista dentro da Ford. Eu sabia o que a imprensa realmente gostaria de receber, gostaria de ouvir, gostaria de ter informações. Então, dizem que eu fui o primeiro a fazer isso. Não sei se é verdade, mas tudo bem. Tem que ouvir a maioria, né? Teve ocasiões de crise, por exemplo, o Corcel, primeiro Corcel. Muita gente criticava, a concorrência inventava informações negativas sobre o Corcel. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a escrever artigos e mandar aqueles artigos para os integrantes da minha família, os jornalistas. Então, eu consegui publicar artigos favoráveis ao Corcel no Correio do Povo de Porto Alegre, no Jornal do Brasil, na Gazeta aqui em São Paulo, a Gazeta Esportiva, que tem um caderno, na Bahia, no Ceará e Pernambuco. Então, eram editoriais que eu mandava, claro, eu ligava para o companheiro e falava, estou mandando para você o material, você, por favor, olha, se você concordar, publica. Se não concordar, joga fora. Despreze. Mas eu cheguei a ter essa liberdade de pedir, de oferecer ao jornalista um produto. Pois bem, essa análise do Seco aí foi sensacional, né? Um cara que vivenciou as décadas de 60, 70 e 80, as relações dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, tem bagagem de sobra. Era uma relação completamente diferente, né? Os veículos de comunicação com os setoristas, que eram convidados para viagens, para conhecer os carros. Hoje é tudo muito online. E a entrada, muito bem pontuada pelo Rodolfo, dos tais influências digitais. Então, o Seco estava abordando justamente, fechou com chave de ouro, abordou essa mudança radical na relação entre imprensa especializada, montadoras, e agora entre montadoras e influências digitais, que tem milhões de seguidores. O Seco, ele já tinha adiantado, ele tem um compromisso, teve que sair, mas a gente vai fechar agora com essa bagagem toda que foi nos repassada pelo Luiz Carlos Seco, a quem agradecemos muito, né? A ele, a família dele. Gente, para a gente encerrar, houve falhas, pelo que foi destacado até aqui nesse conteúdo, falhas graves nesse processo, caminho da comunicação, matriz, revendedores, sindicatos, empresários, né? Empresas, a cadeia produtiva de maneira geral. Times regionais e o consumidor final. Eu acho particularmente o seguinte, são 3 perguntas básicas que deveriam ter sido respondidas no primeiro momento. Poxa vida, o que vai acontecer com os empregados, com as famílias deles? O que vai acontecer comigo, que é um carro da Ford, poxa vida?
E o que vai acontecer com... Eu comprei um carro, acabei de comprar, nem recebi ainda. Então, são perguntas que vão ao encontro da vida prática das pessoas. Isso tem que ser respondido de imediato, né, Rodolfo? Sem dúvida, eu acho que aí é isso, falhas tremendas de comunicação, né? E aí eu acho que dessas coisas aí que o Seco falou para a gente, fica aí uma coisa que me chamou a atenção, que é realmente essa dispensa. E isso acontece em várias áreas, né? A gente percebe essa dispensa da imprensa tradicional. E aí você vê o seguinte, que na hora que você tem uma crise, que você precisa se socorrer, aí você não tem a quem recorrer, porque você não tem mais esses pontos de referência. Um influenciador digital, se dá para ligar para um influenciador digital, para uma patricinha dessa, e dizer, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer a comunicação aí, porque a Ford vai sair do Brasil. Eles não vão prestar o serviço, né? Exatamente. Que o jornal fez muito bem. Exatamente. 10 perguntas. O que vai acontecer comigo que tem um carro da Ford? Exatamente. A Ford esclareceu depois que vai continuar prestando assistência, vai continuar tendo autopeças para os carros. Ô, Mota, perguntas básicas. Sim, perguntas básicas, mas necessárias, fundamentais, importantíssimas de serem respondidas, porque se nós entendemos, como você começou a falar, Estevão, é uma cadeia que está interligada, não é necessariamente a indústria, é só a indústria. Então, nós temos os colaboradores, aqueles que ajudam a fazer os carros, as famílias dos colaboradores, nós temos os distribuidores, nós temos os funcionários, os colaboradores dos distribuidores, que têm contato direto com o público, com o cliente. Tem o cliente final, que é aquele, como você falou há pouco, que se identificou com isso. Poxa, eu tenho um carro Ford, como vai acontecer? Eu tenho um carro Ford, tá? Eu tenho um carro Ford. Como vai ser de agora para frente? Eu vou conseguir ir na oficina, na casa de peças da esquina da minha casa, e eu vou encontrar uma peça de um carro Ford, seja num Fiesta, seja de uma Ranger, etc. Sabe? Essas coisas que são informações básicas e importantes são necessárias de serem respondidas num momento de crise como essa. Então, não adianta só, como o Rodolfo falou de fato, com bastante sabedoria, não adianta de fato só os influenciadores, porque eles vão só multiplicar, só reproduzir a informação que está acontecendo, e não necessariamente gerar um conhecimento, gerar uma inteligência da informação que precisa acontecer para que crises como essa pudessem ser abrandadas e não acontecer de fato. Eu diria que esse case da Ford é de fato um case desastroso de como se não fazer uma boa comunicação, tanto com o intermediário, que é a rede de distribuição, quanto principalmente e fundamentalmente com o cliente da marca. Isso, para mim, fecha necessariamente como um case de como não se fazer uma boa comunicação. E esse espaço é justamente para isso, para que nós analisemos casos de sucesso e também casos que redundem, não num fracasso, mas em erros grotescos que fizeram até com que pessoas que tinham acabado de comprar um carro na concessionária ligassem desesperados. Eu quero cancelar minha compra. Né? Então, é muito sério. Você mexe com a vida de muitas pessoas, como bem pontuou o Mota. Senhores, muito obrigado pela participação. Acho que foi uma das experiências mais enriquecedoras desse conteúdo, que volta semana que vem. Né? Ele vai estar reproduzido na nossa home, imagemcredibilidade.com, no nosso blog, que agora vai absorver, já está absorvendo esses conteúdos especiais. E você, estudante, você, professor das faculdades de comunicação, você, gestor, né, o setor produtivo, que lida muito bem com esses desafios da comunicação empresarial, são todos muito bem-vindos, tudo bem? Então, até semana que vem, viu, Mota? Rodolfo, até semana que vem. É isso aí. Só acrescentando, conheça o nosso e-book, que está à venda, chama Fui Eleito e Agora, destinado às novas administrações que foram eleitas no ano passado, mas que vale para todo mundo que lida na área de comunicação e até na área do direito também.
O Alexandre Jardim não está aqui, mas bem lembrado, Rodolfo. Um abraço a todos. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, Imagem e Credibilidade sempre produzindo bons conteúdos. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos.